E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta e hoje vamos começar o primeiro vídeo de uma série de muitos vídeos que virão por aí, abordando temas específicos, assuntos específicos dentro da biologia. Espero que vocês gostem, tá? E se gostar, comenta, compartilha, curte a nossa página aí. Vamos fazer aumentar a quantidade de seguidores da nossa página, tá? Aumentando a quantidade de seguidores, aumentando a quantidade de críticas, a gente só tende a melhorar, tá bom? E hoje eu resolvi começar com vocês dentro do ramo da citologia. Citologia é o ramo da biologia que se preocupa em estudar células. E a gente sabe, você sabe que está estudando muito bem, que a célula é a menor parte de todo ser vivo. É uma célula que vai ajudar o ser vivo a metabolizar todas as suas reações químicas. A célula vai fazer parte daquele ser vivo, tanto ele sendo unicelular, como ele sendo pluricelular. Tá? Então, quando a gente lembra da célula, a gente tem que lembrar que a célula é a menor parte de todo ser vivo e esse ser vivo precisa da célula para metabolizar suas reações químicas, para sobreviver e ter uma qualidade de vida boa. Nós somos indivíduos pluricelulares, mas também tem indivíduos unicelulares, como algumas bactérias não, todas as bactérias e alguns fungos são unicelulares. Então, pluricelulares, muitas células, unicelulares, apenas uma célula. Fungos e bactérias. A gente tem que lembrar também que existem dois tipos de seres, os procariontes e os seres eucariontes. Procarionte é todo aquele ser vivo desprovido de uma membrana nuclear, chamada de carioteca. E eucarionte é todo ser vivo provido de uma carioteca, de uma membrana nuclear. Qual a vantagem de ter ou não ter uma membrana nuclear? É garantir uma maior arrumação do material genético. Aqueles indivíduos que têm o seu material genético dentro de um núcleo organizado são chamados de eucariontes. E a divisão nuclear deles acontece com a melhor eficácia, tá? Garantindo a melhor perpetuação da espécie, a maior variabilidade da espécie. Tá? Aqueles indivíduos que são procariontes, que têm o material genético disperso no citoplasma, não têm uma tão facilidade de divisão celular como aqueles indivíduos eucariontes, aqueles indivíduos multicelulares. Os procariontes são seres simples, como exemplo nós temos as bactérias, todos os indivíduos do reino Monera são procariontes, e aqueles indivíduos eucariontes nós temos fungos, protistas, animais e vegetais. São seres mais evoluídos, seres mais organizados e seres mais especializados. Então, a citologia se preocupa em estudar e classificar esses seres vivos dentro de um ramo biológico. Tudo bem? Vocês vão observar aí na primeira imagem uma célula procarionte. E nessa célula procarionte eu posso observar que ela apresenta um flagelo. Normalmente esse flagelo ele serve para locomoção no meio aquoso. Vou observar também que existe pilos, que são como se fossem pelos. Esses pelos vão ajudar as bactérias também a se locomover e a entrar em contato uma com a outra. Nós observamos também nessa célula procarionte ribossomos. São as únicas organelas membranosas que as bactérias ou as células procariontes têm. E o ribossomo ele vai ser o quê? Uma fábrica de proteína. Então, síntese proteica lembra de ribossomo. Algumas bactérias também podem apresentar cápsula, que garante uma maior proteção delas com relação a agressões naturais. A parede celular também garante uma maior proteção e durabilidade e resistência de algumas bactérias também às agressões do meio natural. Observamos também o nucleóide, que é o material genético que está disperso no citoplasma, e a membrana plasmática, que é essa membrana que vai dividir o componente interno da bactéria ou da célula procarionte do ambiente externo. A membrana plasmática é uma membrana que vai ter o processo, que vai desempenhar um processo de permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade seletiva é a entrada e a saída de substâncias apenas que a célula deseja que entre ou que saia, tá? Como exemplo de indivíduos eucariontes, vocês podem observar na figura 2 uma célula animal.
Essa célula animal é bem mais complexa, ela tem um núcleo organizado, tá? Tem a membrana plasmática, tem o citoplasma, tem esse núcleo aí, dentro dele nós temos o nucleolo, mas nós observamos também algumas organelas citoplasmáticas, membranosas. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, todos os dois têm a função de transporte de substâncias, porém têm funções diferenciadas, tá? Nós observamos também um complexo golgiense, que tem a função de armazenar, empacotar e secretar substâncias. Nós observamos também lisossomos, mitocôndrias, centríolos. Todas são organelas que têm uma função específica dentro de uma célula eucarionte. Então, observamos na imagem uma célula procarionte, bem simples, a única organela que ela possui é o ribossomo, que tem a função de fabricar as proteínas. E na célula eucarionte, na figura 2, na imagem 2, nós observamos uma célula muito mais organizada, muito mais complexa, cheia de elementos ou de organelas que vão desempenhar funções específicas dentro de uma célula. Tá? Lembra disso, cada organela numa célula eucarionte tem uma função específica. Ou é de empacotamento, ou é de transporte, ou de metabolismo, ou de fabricação de alguma coisa, ou de secreção de alguma coisa, ou de degradação, tipo os lisossomos, eles fazem a digestão intracelular, tá? E muitas outras funções que essas organelas vão ter. Eu aconselho vocês a pegarem um livro de biologia do primeiro ano, dar uma lida em organela citoplasmática, que é um tema recorrente nos vestibulares, principalmente Enem, e como não é um assunto tão difícil assim, é fácil de cair, tá bom? Então fique atento para isso. Eu queria citar para vocês aqueles 3 componentes que são básicos em todas as células, tanto procarionte como células eucariontes. Por exemplo, toda célula tem membrana plasmática, tá? Toda célula tem citoplasma e toda célula tem um núcleo, seja ele organizado ou não, mas toda célula tem um núcleo. Então você pode observar na figura 3 a membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela tem uma bicamada lipídica. Então tem tanto lipídios para fora do meio celular, como para dentro do meio celular. Eu observo aí nessa figura também o que? Proteínas que podem transpassar a membrana plasmática, tá? Proteínas de canal ou proteínas globulares. Observo também o que? Colesterol, glicolipídios, carboidratos. Então eu posso já ter uma ideia. A constituição da minha membrana plasmática numa célula eucarionte é glico, de glicose, carboidratos, lipo, de lipídios, proteica, de proteínas. Então a constituição de toda a membrana plasmática é glicolipoproteica. Lembra desse detalhe que cai no vestibular. Pega muita gente porque não está atento para isso, tá bom? Essas proteínas de canal, elas vão desempenhar a função de transporte. Como ela tem um canal, esse transporte é um transporte passivo. Facilmente passa do meio externo para o interno, do interno para o externo, tá? Porém, a membrana plasmática ela pode também realizar transportes com gasto de energia, transporte ativo. Transporte sem um gasto de energia, transporte passivo. Ou transporte de quantidade, onde grandes quantidades de moléculas vão atravessar a membrana plasmática. Mas lembra uma coisa, toda a membrana plasmática ela tem permeabilidade seletiva. Ela só deixa passar aquilo que realmente é essencial para ela. Tanto para dentro como para fora. Tá? Lembra desse detalhe. Toda célula tem um citoplasma. E esse citoplasma é um meio viscoso, meio em forma de gel, que vai abrigar nas células procariontes os ribossomos e o nucleóide, tá? E nas células eucariontes, todas as organelas vão estar incrustadas dentro do citoplasma. É um material que permite uma movimentação, uma ciclose, tá? E essas organelas constantemente estão se movimentando dentro da célula eucarionte. Toda célula também tem um núcleo, que é a fonte de armazenamento do material genético, que é o nosso DNA. Tá? Esse núcleo ele tem poros e dentro do núcleo nós observamos o nucleolo. Então vocês observam aí nessa imagem o núcleo,
tá? Todo cheio de poros, e no seu interior nós temos os nucleolos. Observamos também os cromossomos, que são a casa do DNA. Então, se a gente quer estudar o DNA, nós observamos os cromossomos. Na espécie humana, nós temos 46 cromossomos, ou 23 pares. 22 pares de cromossomos autossômicos, comuns a homem e a mulher, e um par de cromossomo sexual, que é aquele que define o sexo. Tanto é sexo masculino, XY, ou sexo feminino, XX, tá? Então lembra disso. Encontramos também cromatina, que é uma proteína que está condensada. E esses poros nucleares vão garantir a passagem do material genético para o exterior do núcleo, tá? E lá no exterior do núcleo, no citoplasma, vão acontecer algumas reações de metabolização do nosso DNA, tá? Então fica atento para isso. Outra característica que nós podemos observar é que algumas células podem apresentar parede celular, que é uma barreira de resistência para essa célula. Então, na imagem 5 aí, que é um fungo, tá? A gente observa que esse fungo ele pode também apresentar uma parede celular. Normalmente é composta de quitina, tá? Na próxima imagem, observamos uma bactéria, onde a parede celular dela é formada por peptoglicano. E na imagem seguinte, observamos uma planta. Essa planta também tem uma parede celular que garante resistência e proteção à sua célula. Essa parede celular normalmente é formada por celulose, tá? Outro detalhe, observação, anota aí. Nenhum animal, nenhuma célula animal tem parede celular. Somente fungos, bactérias e plantas tem parede celular que garante proteção maior e resistência maior para a célula, tá? Pessoal, espero que vocês tenham ficado atentos. Eu aconselho vocês continuarem estudando esse assunto em casa. Pega um bom livro de biologia do primeiro ano, tá? Revisa esse assunto, faz atividades, você aprende exercitando, tá? Então fica a minha dica aqui para vocês. Se precisarem de mais informações, deixa nos comentários aí. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que na medida do possível eu vou estar respondendo, tá bom? O nosso objetivo é passar uma biologia clara, concisa, transparente e que não gere dúvidas. E quando você chegar no vestibular, você decida acertar todas as questões de biologia. Então, aquilo que eu digo para meus alunos, eu digo para todos os outros que estão assistindo as minhas aulas aqui pelo YouTube. Vamos estudar, que estudar vale a pena, pessoal, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula, onde traremos um novo assunto, um novo conteúdo. Até mais, se inscreve no nosso canal, não esquece não. Tchau!